Então, boa noite, pessoal, mais uma vez, e obrigada pela participação. E hoje nós temos aqui o nosso tema para nós olharmos e colocarmos a nossa mente à disposição para que aquilo que é a nossa real vontade, que é da mente certa, venha a ser a nossa experiência, venha a ser aquilo que nós, como observadores, escolhemos para ser a resposta a nossas questões, ao nosso dia a dia, ao nosso pensamento de separador. Então, isso nós temos bem colocado aqui na seção 3 do capítulo 5, a cura e integridade, sobre o guia para a salvação, e para isso, desde já, nós já nos colocamos em disponibilidade mental para o Espírito Santo, porque se não fosse por essa disponibilidade, por essa escolha, nós sequer viríamos a estudar o que Jesus tem nos passado. Então, Jesus tem nos estudado, tem nos ensinado o que ele aprendeu dentro da sua experiência como humano, ele aprendeu, e como nós também somos parte da mesma mente, nós também somos aprendizes, como Jesus. Ele coloca isso de uma maneira muito clara, que nós viremos a ser tão perfeitos de estudantes quanto ele, no sentido de largarmos totalmente aos equívocos, totalmente aos pensamentos equivocados, e o que Jesus nos compartilha nessa jornada para hoje, nessa guia, nesse tema, o guia para a salvação, e nós vimos por integridade todo esse capítulo voltado para o Espírito Santo, e eu só quero dar umas palavrinhas, então, antes de chamar aqui os tópicos principais desse texto, em duas coisas. O Espírito Santo, ele é descrito no curso todo, e ele tem sido descrito como se fosse algo à parte de nós, né? Um elo de ligação entre Deus e a nossa mente, mas isso, por vezes, ainda pode parecer bem abstrato ou bem fora do alcance, quando nós nos identificamos como um ser separado. Então, nesse texto especial aqui, ele tem uma descrição que, que chama muita atenção, o que pelo menos para mim sempre fez muito sentido, e por isso que eu quero enfatizar ele, que o Espírito Santo como sendo uma ideia de Deus em resposta à ideia de separação. Então, quando na mente, a mente que é uma criação de Deus, a mente que é o Filho de Deus, a mente que foi criada por Deus, para compartilhar da alegria do Espírito, então nós que somos mente, na mente do céu, quando houve um pensamento de separação, houve também a resposta de Deus, e esse pensamento de separação foi uma ideia de separação. Essa ideia, ela não foi compartilhada por Deus, portanto, Deus sequer a recebeu. Deus não pôde dar realidade, ou não pôde aceitar essa ideia. Essa ideia foi feita inicialmente como um pensamento de uma oferenda a Deus, de colocar algo a mais além de Deus à disposição de Deus, e essa ideia é de como que um pensamento separado faria do mundo. Então, o texto fala em vários lugares que o mundo que nós vemos é um mundo tal como nós o desejamos que ele seria,
se nós o tivéssemos feito, se ele fosse real. Então, o mundo seria assim. Então, a percepção, ela veio só existir para validar essa ideia de separação. Porém, então, Deus, ele não teve como, ordens diferentes não se comunicam, então, Deus não teve como saber do conteúdo dessa ideia de separação. Deus não sabe do mundo de separação. Deus não sabe da experiência daqui. Mas Deus sabe que o seu amor, que é também um pensamento, ele não é compartilhado, ele não é passado adiante. Então, as ideias de Deus, elas estão trancando, elas não estão sendo passadas adiante, que são ideias de amor, de luz, e por isso que Deus soube, como simbolicamente o curso fala, que minhas crianças estão dormindo, preciso despertá-las. Então, Deus não soube do conteúdo de separação, não soube do conteúdo da ideia de separação, mas Deus teve a ideia de, de fazer com que nós tivéssemos, com que a mentalidade dentro do sonho pudesse voltar a ele. E essa ideia, esse pensamento de Deus de tornar impossível o sonho eterno ou a perpetuação sem fim do sonho é o Espírito Santo. Então, ele é esse elo de ligação entre o pensamento de separação, que é uma ideia de separação da mente, e a ideia, o pensamento de Deus, que é todo amor. Então, o Espírito Santo, sendo essa ideia, resposta de Deus, e tudo que Deus faz, ele compartilhou essa ideia do Espírito Santo conosco também. Portanto, o Espírito Santo também é a nossa ideia da mente certa. Então, o Espírito Santo está na nossa mente certa. O Espírito Santo está em Deus, o Espírito Santo está na nossa ideia, na nossa mente certa, porque ele também é nossa parte, e por isso que o curso até se refere que o Espírito Santo é parte da Santíssima Trindade, porque existe o Criador, Deus Pai, existe a criação, Deus Filho, e existe agora esse pensamento que une a parte que acredita que está separada de Deus, mas isso é impossível porque somos ideia de Deus, mas ela acredita que está separada, e o próprio Deus. Então, existe agora o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. E o Espírito Santo, sendo uma ideia, ele é a resposta a qual nós podemos recorrer em todas as ocasiões, em todos os nossos conflitos, para tudo. A resposta para todas as nossas questões. Por que que é assim? Não que o Espírito Santo vá resolver as coisas dentro da ideia de separação. A ideia de separação é ego. Então, isso nós já temos com muita clareza. E todos os problemas que a consciência separada, que a individualidade sente aqui, que são de N um número sem fim de problemas, pode ser de ordem financeira, familiar, saúde, seja o que for de conflito, de ausência de paz na mente, seja o que for, todos os conflitos aqui manifestados no mundo físico, eles têm uma causa física. Por exemplo, uma falta de dinheiro, uma escassez, ela aparentemente nos é dado que se de alguma forma aparecer esse dinheiro, acertou na loteria, esse problema está solucionado. Então, o que o mundo do ego, as ideias do ego ensinam isso. Um problema de saúde, então, acertar o medicamento, ou então impor as mãos e abençoar de modo a operar milagres, como o ego chama de milagres, de fazer algo doente instantaneamente ter saúde, então, que isso seria a solução. Ou
qualquer outra forma de problema, de conflito que o ser individual tenha dentro do sonho do mundo aqui, ele aparentemente também, o próprio pensamento que faz esse conflito, que é o sistema do ego, que ele faz isso para que nós permaneçamos com nossa mente presos nesse círculo vicioso que nós chamamos separação. Então, essa ideia que é separatória, que é o ego, ele também joga a ideia da solução. Ele nos diz que o que resolveria esse problema. E por que e aí ele manda nos procurar correr atrás das soluções, que aparentemente algumas vezes se resolvem, outras vezes não, mas quando se resolvem, logo surge um outro problema. Por quê? Porque o ego quer se perpetuar e ele quer nos manter num círculo vicioso. Então ele não cura a mente da ideia de separação. Ele cura o aparente problema que uma ideia de separação causa, mas ele não permite que nós, como observadores, como tomadores de decisão, nós que somos mente, e a mente tem o poder de ativar tanto o espírito quanto a parte baixa do nível, que é o pensamento de separação. Então, a nossa mente pode ativar ao ego como sendo a nossa realidade, e pode ativar ao espírito como sendo a nossa realidade. Então, o ego nos mantém distraídos dentro dessa ideia. E o Espírito Santo, ele estando na nossa mente, ele sendo o mediador, o curador, dentro da função do sonho, o Espírito Santo tem uma função especial. A função especial de ser o curador da nossa mente. Então, ele é a ideia que transcende as ideias do ego. Então, ele realmente ele vai à causa onde está o problema. O ego tenta resolver o problema num nível onde ele não foi criado. Todas as situações que nós vivenciamos no mundo, elas foram feitas primeiro na mente e depois projetadas para o mundo. Então, tudo que nós vivenciamos aqui no mundo, a nossa consciência parece que é a primeira vez que estamos vivenciando isso. Parece que temos uma individualidade aqui e na consciência como se fôssemos novos aqui, a primeira vez. Mas, na verdade, tudo isso aqui, o mundo inteiro, todo o universo físico, ele é um palco, ele é uma tela, onde a mente projetou o mundo tal como ela o teria feito sem a participação de Deus, ou dentro da dualidade. Então, esse pensamento de separação, os conflitos físicos, os problemas cotidianos que venham nos distrair, eles não nasceram aqui no mundo físico, eles nasceram na mente, 100%, todos eles. O ego até poderia argumentar que na mente não tem dinheiro, mas ou então na mente não tem corpos para ter doenças, mas a causa da doença, a causa da escassez é sempre um querer nascido de uma falta. E essa falta, ela está na mente. Então, o problema aparentemente financeiro que não quer ser solucionado, ele apenas se manifesta no mundo como uma falta de dinheiro. Na mente, ele é uma crença na escassez. Ele é uma crença de que algo está nos faltando. E assim, todas as coisas, seja por afeto, enfim, todas as formas de falta aqui, todos os medos, tudo que nos pega aqui no mundo, ela primeiro, ela nasceu na mente. A mente projetou numa forma física, o mundo físico veio a surgir disso. O mundo físico é o reflexo perfeito de como que estava na mente. Então, não adianta nós mudarmos as coisas no mundo físico, gastarmos energia
tentando buscar soluções no mundo físico, se não formos a causa do problema. E a causa está na mente, e a causa na mente é simples de identificar. A causa na mente ou é a crença de escassez vinda da crença de separação de Deus, que é o pensamento do ego, que é uma ideia de separação na qual acreditamos, ou isso é a causa de todo mundo aqui. Ou então podemos agora aceitar a solução dada por Deus a nós, a ideia do Espírito Santo que está dentro de cada mente, independente da mentalidade do ser estar ciente ou não. Todas as pessoas ainda têm a mentalidade do Espírito Santo dentro da sua mente, porque essa foi uma ideia pensada por Deus. E o que Deus pensa é real e não tem como ser mudado. Então, a escolha da solução de tudo está em primeiro irmos na causa da escassez, que é 100% a crença de separação de Deus, a ideia da separação. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso Salvador, sim, mas aqui entra o que é o Salvador. O ego, ele tem uma ideia de trazer o céu para a individualidade, que o céu é um conjunto de todas as pessoas, porém, todas sem sofrimento, sem dor. Quando, na verdade, o, a ideia do ego ainda é preservar o especialismo e a separação. E isso é impossível com ideias. Então, o ego, ele pensa o céu como uma entidade física, ou então uma consciência individual, a soma de todas as consciências individuais interagindo em si com toda a perfeição, sem o sofrimento, sem dor. Então, isso que o ego gostaria de colocar como sendo o céu, e o céu, ele é a perfeita unicidade de Deus e do Filho. Então, é impossível haver consciências individuais no céu, porque cada mente, cada fração de mente que somos nós aqui, nós ainda estamos no conhecimento, nós somos e teremos todas as ideias pensadas de cada parte da mente. Então, isso é praticamente assim inimaginável aqui, mas Jesus aponta para nós termos também um vislumbre que nós possamos imaginar, pelo menos, que o céu é composto da totalidade, da unicidade, que não há separação, não há individualidade, não há alguém, se o céu também é composto de ideias, de pensamentos, é impossível ter pensamentos privados no céu, como tem aqui dentro do ego. Então, dentro do ego, aparentemente, eu estou pensando alguma coisa, vocês não têm a ideia do que eu estou pensando, e eu não tenho ideia do que vocês estão pensando. Então, isso é uma criação, isso é separação. Então, ego é separação. Na unicidade, tudo é para todos. Ter e ser é o mesmo. Então, ter ideia, ou ser a ideia, ou estender a ideia, e no céu só tem Deus é amor, ele só cria igual a si, em sua imagem e semelhança, ele é só amor. Então, todas as ideias do céu são de amor, são de unicidade. Mas isso não compete a nós aqui como pensamento principal. O que cabe a nós aqui é percebermos quando nós estamos aprisionados por ideias que nós mesmos tivemos e que estão nos impedindo de acessarmos a parte da mente que é a alegria. Nós vimos nesse capítulo de pura integridade, na primeira sessão, o convite do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos convida a ser feliz. A mentalidade certa é ser feliz. Depois nós vimos também
sobre a voz por Deus, o quanto o Espírito Santo é essa ideia, é essa parte de Deus, e o quanto essa ideia ela está dentro de cada um de nós. E nós vimos nesse capítulo também, no de hoje, que ele fala ali no 4 que a voz do Espírito Santo é fraca em ti, no sentido que as ideias, nós vimos numa sessão anterior, elas são fortalecidas quando são compartilhadas. Independente do compartilhar do mundo físico, quando eu compartilho um bem, um patrimônio, ele de fato fica menor, eu fico sem aquilo que eu dou, as ideias são fortalecidas quando eu dou. Então, o Espírito Santo, ou o pensamento da alegria, que nos acompanha na mente certa, porque Deus teve essa ideia, e as ideias de Deus são imutáveis, e não tem como não acontecerem. Então, essa ideia de alegria está dentro da nossa mente, mas ela é fraca dentro da consciência da individualidade, porque a individualidade é um pensamento de separação. Então, o modo de fortalecer dentro de nós a voz do Espírito Santo é compartilhando ela. Como que nós compartilhamos ela? E o curso aqui também nos ensina isso nesse texto, que logo no começo, quando ele diz o caminho para reconhecer o teu irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele, ele está dizendo quando nós reconhecemos ou quando aceitamos, quando isso se torna verdade para nós, que no irmão, na mente certa dele, também está a ideia do Espírito Santo, a resposta de Deus, e nós nos lembramos disso e acreditamos nisso, nós estamos nos unindo ao Espírito Santo no irmão. E aí nós estamos tornando uno o irmão na nossa mente. Aí nós estamos fortalecendo essa voz do Espírito Santo dentro de nós. É aí que nós poderemos ouvir ao Espírito Santo. Então, o nosso irmão é nosso Salvador, porque ele nos permite que nós possamos acessar por uma escolha nossa. Nós podemos acessar as ideias do ego no irmão, que é dar realidade para o que o ego projetou aqui no mundo físico, que é olhar para o comportamento, a separação do irmão, e aí provavelmente vamos julgar e condená-lo, ou então nós podemos escolher ver além desse dessa projeção dentro desse palco de mundo, porque o irmão aqui é só uma projeção da mente, podemos, sabendo que a causa do irmão ainda é um pensamento na mente, e nós olharmos na mente e sabermos que o Espírito Santo também está lá, esse pensamento, essa resposta de Deus, ela ainda é a realidade do irmão. Isso permite que nós, no nosso pensamento, voltemos a ser íntegros. Isso também é buscar em primeiro o reino dos céus, buscar no irmão, e todas as coisas te serão dadas por acréscimo, como diz a Bíblia, significa que quando nós tivermos um problema a resolver, ou uma questão, algo que, embora seja ilusório, nós ainda precisamos ser funcionais aqui no comportamento, mas nós podemos ser funcionais sem nos confundirmos o nosso ser com essa funcionalidade. Nós podemos ser funcionais cientes de que isso é apenas a parte dentro do sonho, enquanto nós estamos permitindo que na nossa mente seja corrigida um pensamento de separação. Ego é separação. Então, esse pensamento que foi a causa de nós nos identificarmos dentro do mundo de falta, dentro do mundo de escassez na mente, de uma falta, de um desejo nascido de uma falta, e essa falta que nós sentimos, ela é a falta da nossa casa, a falta do nosso lar, a falta de estarmos com a nossa mente cientes do lar
da paz, cientes do amor, cientes daquilo que o Espírito Santo consegue nos responder. Então, o Espírito Santo, ele sendo essa ideia, esse pensamento de Deus que nos acompanha aqui, nós podemos acessar ele a qualquer momento, em primeiro lugar, quando nos virmos na ausência de paz, ou num conflito, ou com uma coisa a solucionar, isso significa, ir ao Espírito Santo significa largar o problema por um instante, esquecer do problema, desidentificar-se, sabendo que a causa do problema não é aqui no mundo físico. A causa é um pensamento na mente. E na mente, a causa é a ausência de nós termos a alegria que é o estado natural do Espírito Santo, de estarmos fora do nosso estado natural. Nosso estado natural é o céu. Nós não estamos cientes disso. Então, quando nos tornamos cientes disso, e nós voltamos agora a aceitar ao Espírito Santo, a aceitar que a ideia de, quando isso faz sentido, isso precisa ser sentido que seja por um instante, como verdadeiro, que o pensamento pensado por Deus, que é o Espírito Santo, ainda está na nossa mente. E aí nós aceitarmos a Ele e passarmos um tempo nesse pensamento, simplesmente sentindo-se no amor de Deus, no amor unicidade, no amor unicidade com tudo, quando nossa consciência, que aqui ainda está aprendendo a aceitar a sua realidade, quando nós voltarmos aqui e voltarmos à funcionalidade, por reflexo, por efeito natural da unicidade que nós somos, porque na unicidade nós somos todas as mentes aqui do sonho. Não há mais falta, nós somos a completeza. E a completeza não consegue projetar escassez. E isso faz com que, de um modo ou de outro, a melhor solução venha. Porque, por reflexo, jamais isso funcionaria ao contrário de nós tentarmos acreditar na escassez aqui como sendo a realidade e buscarmos a Deus para solucionar o sonho. Isso seria puxar Deus para dentro do sonho ou o Espírito Santo dentro do sonho. Então, isso daria realidade para a separação, para o mundo da escassez. E sendo a realidade, é isso que prevaleceria. Então, não adianta quando nós, por exemplo, numa doença, pedirmos ao Espírito Santo que ele nos dê saúde, porque se ele não der a saúde que nós queremos, nós estamos sujeitos a vir a morrer. Então, isso, o Espírito Santo não reconhece o nosso ser como algo faltoso ou como algo mutável. Então, a vida não é isso que o corpo representa. A vida, ela é um dom de Deus, ela é uma ideia de Deus, um pensamento de Deus. Deus estendeu a si mesmo as suas propriedades de vida. Então, isso é a vida. Então, como que o Espírito Santo poderia agir aqui, nos trazendo saúde dentro do pensamento de que nós somos um ser separador, ou dentro da ideia de que esse pensamento, isso que o ego colocou como sendo a nossa existência aqui no mundo, que isso é o nosso ser, e salvar esse ser imaginado, esse ser projetado, esse ser físico e psicológico. Então, o Espírito Santo, ele nos convida a nós irmos transcendermos isso. Então, o que o Espírito Santo faz, em primeiro lugar? Ele não ataca nossos pensamentos. O Espírito Santo nunca vai contra nós, porque ele sabe da nossa realidade em Deus. Então, o que o Espírito Santo faz? Na sua função, ele tem a função especial dentro do sonho, ele reinterpreta aquilo que nós temos aqui. Então, essa ideia
do corpo ser a nossa vida, o nosso ser, ele reinterpreta isso como nosso instrumento de aprendizagem. Isso também está aqui no nosso texto de hoje, o quanto o Espírito Santo, ele nos reinterpreta o tempo todo a favor de Deus. Então, ele reinterpreta isso que nós temos esse corpo como um instrumento de aprendizagem e estando a serviço, esse instrumento de aprendizagem, servindo a mente, servindo ao espírito, o instrumento de aprendizagem, ele passa a ser abençoado nisso, e por reflexo disso, a saúde, sim, pode, é natural vir ao corpo. Então, percebam que há essa maneira de irmos ao Espírito Santo e, por reflexo, as coisas aqui do mundo serem alcançadas. Independente, e isso é totalmente oposto de puxarmos a espiritualidade ou puxarmos ao Espírito Santo para dentro do sonho. É nós mudarmos para a mentalidade certa. Então, quando ele fala que o que é o guia para a salvação, mas o que é a salvação? Ou a expiação? O ego, como eu já falei antes, tem a ideia da salvação sendo a salvação da individualidade, de um conceito individual, seja então de um corpo, ou seja só de um aspecto psicológico, mas dentro de uma consciência individual. A salvação, ela é simplesmente o ato de nós mudarmos a nossa identificação do pensamento do ego, ou da ideia de separação, para a ideia do Espírito Santo. Simplesmente essa transição. A expiação, a salvação, ela é tão simples que o ego, o pensamento da separação, duvida que seja só isso a salvação. Mas, ao mesmo tempo, ela é tão grandiosa que, dentro da salvação, o mundo todo do ego, toda a crença de separação desaparecem. Porque a salvação, ela, então, simplesmente, essa transmutação, ou esse deslocamento do nosso pensamento de separação para o pensamento de unicidade, para o pensamento de que nada real foi afetado pelo nosso pensamento de separação, que o que Deus criou imutável dentro de si, imutável, eterno, completo como ele, continua com a mesma característica. Então, aceitar a isso é aceitar ao Espírito Santo, é aceitar a expiação. Ah, então, outro ponto que nós vimos aqui nessa leitura também, a separação é simplesmente a mente dividida. Com o pensamento de separação, é como se a nossa mente fosse literalmente dividida. E agora nós temos essa parte da mente certa do Espírito Santo e a mente do ego, mas nós ainda temos esse poder de escolha como observador. E a salvação, então, é aceitar essa mentalidade. E e outro ponto também, a saber de por que buscarmos essa mentalidade do Espírito Santo, o ego, ele nos ensina a procurarmos a salvação dentro dele mesmo, é o procure e não encontre. Ele diz que se todas as coisas que nos ferem aqui fossem solucionadas, nós seríamos felizes, e a completa felicidade, sem nada em oposição, é a condição do céu. Então, o ego nos manda procurar aqui, mas nossa mente, que é a criação de Deus, ela só está em casa quando estiver na mente de Deus. Não há outro meio. Então, continuar procurando dentro da ideia de separação pela salvação é continuar procrastinando a felicidade, a verdadeira alegria. E o perdão, ele
que é o grande libertador da nossa mente aqui, ele é devido no mundo, porque o perdão é esse deslocar da consciência, deslocar a consciência da vitimez, da falta, da escassez, para a ideia do Espírito Santo. E a ideia do Espírito Santo, ela está dentro de nós, mas ela precisa ser aceita. Então, nós precisamos aprender aqui a aceitar a ideia do Espírito Santo. Para isso que vai a nossa disponibilidade e o treino da nossa mente. Quando Jesus nos diz que uma mente sem treino nada pode fazer, é aquela mente que está tão habituada ao sofrimento e à vitimez, que ela não acredita que ela pode simplesmente voltar-se para a mentalidade certa, porque ela se sente culpada, ela se sente não merecedora do amor de Deus, embora busque isso, e isso é impossível. Ah, só para confirmar agora, tudo que eu falei, eu tenho aqui umas linhas sublinhadas aqui no final aqui, ó. Tu que és parte de Deus, não estás em casa, a não ser na sua paz. Se a paz é eterna, só estás em casa na eternidade. Então, a eternidade é a mentalidade do Espírito Santo. A nossa mente, ela é acima, o anterior ao tempo e espaço. O nosso ser é anterior. Então, o tempo e espaço é o lar do ego. Na eternidade está o Espírito Santo e a nossa casa e a felicidade só está nisso. E outra frase aqui, o ego fez o mundo como percebe, mas o Espírito Santo, que reinterpreta os feitos do ego, vê o mundo como um instrumento de ensino para trazer-te para casa. Então, a confirmação da função do Espírito Santo aqui é nos trazer para casa como? O Espírito Santo sendo a ideia certa na nossa mente. E essa voz do Espírito Santo, então, para ela ser ouvida, essa busca, ela não está dentro o caminho não está buscar dentro de nós. O caminho, como ele diz lá no início, o caminho para reconhecer o teu irmão é pelo reconhecimento do Espírito Santo nele. Então, isso fortalece a ideia do Espírito Santo. E aqui no 4, a voz do Espírito Santo é fraca em ti. É por isso que tens que compartilhá-la. Então, se o Espírito Santo é uma ideia, e ele está dentro de cada um, mas pela condição da mentalidade ter se dissociado da totalidade e ter assumido um papel tão diminuto quanto é cada consciência individual, aparentemente também o Espírito Santo, essa voz ficou muito pequena, diminuta também. Então, ela precisa ser compartilhada e assim também no céu. A unicidade só é una porque é compartilhada totalmente. Deus só é Deus porque ele compartilha tudo que ele é. Se Deus, por um acaso, falando hipoteticamente, conseguisse segurar algo para si, ele não seria mais Deus. Então, o compartilhar que é o poder, o compartilhar que é a força. E nós, para compartilhá-la, precisamos vê-la no irmão. Ela tem que aumentar em força antes que possas ouvi-la. Então, a voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o nosso pensamento certo, quando nós nos vemos em um conflito com o irmão, nós precisamos ouvir ao Espírito Santo nele e não ao ego dele, porque o ego é a causa do conflito. Não se resolve aquilo que foi feito para não ser resolvido. Todos os conflitos do ego foram feitos para serem insolúveis. Ele apenas as transfere de um formato para o outro, porque o ego se perpetua através disso. Então, é em vão tentar consertar o ego. Aquela história do não há saída para consertar um deserto. A saída para quem está num deserto é sair do deserto. Não há como consertar as coisas do ego. A saída
para, para a nossa mente que está presa no ego é sair do ego. E isso, então, nós vamos ouvir do Espírito Santo, mas essa voz precisa primeiro ser ouvida no Espírito Santo. E ela é ouvida quando nós deixamos de condenar aquilo que achamos que é a causa do que está nos afligindo e olhamos para além. Olhamos para o Espírito Santo, para sabendo que por detrás da mentalidade do irmão, na mente dele, ele também tem a resposta de Deus dentro da sua mente e nós podemos acessar a ela, porque nós desejando isso, é assim que será. Se essa for a nossa vontade de vermos através do Espírito Santo, nós já estaremos vendo no Espírito Santo no irmão. Só quando nós ainda insistirmos de querer ser especiais, de querermos ser separados do irmão, enquanto não aceitarmos que nossa unicidade do ser ainda é a mesma do irmão, só assim, por esse desejo, nós automaticamente já estaremos ouvindo o ego, e o ego nós já sabemos o mundo que ele é. Nós já sabemos o que o ego traz de problemas, não preciso ensinar a ninguém sobre os sofrimentos que isso causa. Cada um sabe na sua experiência o que é o resultado da ausência de paz na nossa mente, ou um resultado de um conflito, de uma aflição, de uma dor, de um sentimento de não merecimento ou de estar ausente da casa. Não precisa ser ensinado, basta ser honesto consigo mesmo, quando isso tudo está apenas a uma decisão para ser desfeita, a decisão de ouvirmos a voz certa, a decisão de irmos ao Espírito Santo, e quando formos ao Espírito Santo, isso significa de as nossas questões aqui, os nossos problemas, largar para Ele, porque essas questões eram os deuses que nós mantivemos na nossa mente através do ego, impedindo a experiência da totalidade, da unicidade do amor de Deus. Então, a nossa única falta é sabermos que a nossa mente está em paz. E o Espírito Santo é sinônimo de paz. Então, voltando a isso, o Espírito Santo, que é luz, nós que somos luz, estamos no Espírito Santo, então ele sendo parte de nós também é luz e ele não se engana. Então, ele olha para os conflitos, o que nós largarmos para ele, e aquilo que é igual à criação de Deus, aquilo que é amor, ele fortalece, ele transfere isso, ou ele ressignifica isso no amor de Deus. E aquilo que não é, que é oposição, simplesmente desaparece, porque a oposição é a escuridão. A luz, na presença da luz, a escuridão simplesmente é desfeita. E é isso que o Espírito Santo faz. Só mais um ponto ainda, o ego, ele também, ele concorda que nós precisamos de salvação. O ego, ele aceita que o conflito é dor, porque ele sabe que isso é uma realidade para nós. Mas o ego, ele nos manda na individualidade a buscar uma solução. E o que acontece quando nós buscamos ao Espírito Santo ou a solução na individualidade, não na aceitação do Espírito Santo no irmão, ou não na aceitação de que todos os problemas são só uma ideia de separação, perpetuar a ideia de separação. Quando nós ainda queremos a ideia de separação e queremos a salvação, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando aquilo que vai desfazer o ego com o próprio ego. E isso, o que pode gerar, como ele diz aqui muito claramente, isso está fadado a produzir medo. Então, por isso que, mesmo um curso em milagres, em muitos e muitos estudantes, ele gera medo. Por quê? Porque ainda não compreenderam que o curso em milagres, a salvação ou a expiação, o Espírito Santo, ele vem através do
compartilhar das ideias, é o deslocamento nosso como observador, observar o sistema de pensamento, qual pensamento que eu estou, qual a origem dele. Na origem dele, na mente, ele veio da ideia de separação, ou ele veio da ideia de Deus? Se está nos afligindo, ele veio da ideia de separação. Então, aceitar a ideia do Espírito Santo em nós já é o perdão, já é a unicidade, já é reconhecer o Espírito Santo no irmão. Simples assim. Então, o Espírito Santo, que é o nosso guia de salvação, ele é o guia para todos os nossos problemas, porque ele age na causa do problema, que é a causa da escassez, mas isso tem que ser visto também na ideia do Espírito Santo que está em todos. Não podemos não aceitar a nossa unicidade da mente com o irmão e buscar ao Espírito Santo. Isso seria buscar com o ego e gerar medo. Por isso que a salvação, ela muitas vezes, embora aparentemente ela seja desejada, ela não é realmente buscada ou aceita, porque ela está gerando medo, o medo de Deus, porque está sendo feito ainda junto com aquilo que ela quer desfazer. Então, buscar a salvação pelo ego está fadado a fracassar, mas quando nós nos voltarmos ao nosso pensamento como tomadores de decisão, como observadores, e reconhecermos que, de fato, há uma ideia na nossa mente que levou à crença de separação, e isso precisa ser, essa ideia é falsa, e por isso que nós precisamos largá-la e aceitar a outra ideia, porque a outra ideia, a do Espírito Santo, é um pensamento pensado por Deus que ela esteja dentro de nós. Então, esse guia, o Espírito Santo não pode falhar. Então, um guia para a salvação, a função especial do Espírito Santo, que não tem como falhar em nos trazer a paz. E isso é um tesouro maior que o mundo. Então, isso é, assim, eu poderia dizer um resumo do que me senti assim de maior nesse texto. Nós estamos aqui para interação. Gente, alguém gostaria de compartilhar ou ficou alguma dúvida? Só abrir o microfone. Eu falei bastante, gostaria de ouvir vocês também um pouco, mesmo sobre a ideia se como que cada um sentiu isso em seu coração, se alguém quiser compartilhar, nosso momento de agora. Fez sentido, assim, de sentir dentro da própria consciência o quanto, sendo ideias, tudo, todas as coisas do mundo, na sua origem, são um pensamento. Mudando o pensamento, muda as coisas do mundo. Isso é compreensível. Se uma coisa é mudada na origem, o efeito automaticamente também muda junto, que todo o efeito ainda está unido à sua origem. Isso é compreensível. E se o mundo do ego é um pensamento de separação, e nós reconhecendo isso, e indo no nosso pensamento, reconhecendo que o problema não era nada mais do que uma maneira, uma barganha para comprovar a separação, percebendo essa jogada, nós podemos simplesmente mudar de pensamento para a unicidade, aceitando que a resposta de Deus, que é o Espírito Santo, também está na nossa mente, e simplesmente nos entregando por um instante ao Espírito Santo, o efeito vai ser a cura da escassez ou da falta, ou da crença, do sentimento de estar fora do nosso lar aqui no mundo,
efeito é outro, porque o efeito agora é da mentalidade certa. Lourdes, por favor. Só abrir o microfone, Lourdes. Inge, Oi. aqui é quando fala o caminho para reconhecer o teu irmão é o reconhecimento do Espírito Santo nele. Isso é o perdão, né? No momento que eu me desloco, eu vou para a percepção corrigida e vejo que o meu irmão é inocente, junto comigo. Ele é inocente, que o que eu estou vendo é apenas uma encenação das nossas crenças, né? Das crenças de separação. Aí cabe a mim não, com o auxílio do Espírito Santo, escolher, né? Se eu vejo o perdão, né? Se eu vejo ele como inocente ou não. É mais ou menos isso, é o perdão, no caso, né? Esse é o perdão, sim, Lourdes, porque nessa escolha que você fez de ver pela visão do Espírito Santo, você já tem a certeza que ele não é essa coisa física. Isso era só como tu disse, como foi falado, uma encenação de uma ideia de separação. E nisso você vê a inocência no irmão, e é dessa inocência que resulta que aqui na funcionalidade, os milagres virão a cobrir aquilo que o ego fez. Então, muda as coisas aqui através dos milagres. É simples assim, vejam como o próprio perdão, como ele tem uma conotação muito diferente do mundo, e o quanto ele é simples, o quanto ele é essa tomada de consciência de que nós podemos pensar agora com a mentalidade do Espírito Santo. E aqui, quando ele diz compartilhar com o teu irmão, é isso, né? O Espírito Santo com ele é reconhecer ele como inocente, junto comigo, né? Isso, compartilhar. Se o irmão é uma ideia pensada por Deus, eu sou uma ideia pensada por Deus. As ideias de Deus, elas ainda estão na mente de Deus. O simples reconhecimento disso já é compartilhar com o irmão. Ele ser o teu salvador porque te lembrou a ti da tua santidade e, ao mesmo tempo, você também, ao ver nele, tornou ele o salvador. E isso é a correção. Isso permite que os milagres venham a suprir aquilo que a falta produziu aqui. Porque o mundo todo aqui, o mundo físico e os conflitos foram efeitos de uma ideia de falta, de uma crença de falta. Não é nem sequer uma ideia real, é uma ideia imaginária de falta, a qual nós nos identificamos. Reconhecendo isso no nível da mente, está feito o perdão. Obrigada. Simples assim. Mas precisa ser praticado, como ele diz também, aqui ele diz que quando ele fala no 1:4 que o Espírito Santo é parte da Santíssima Trindade, porque a sua mente é em parte tu e em parte em Deus, isso precisa ser esclarecido não em palavras, mas em experiência. Nós precisamos realmente pararmos e os pensamentos barulhentos, parar a nossa identificação com os pensamentos barulhentos. O livro de exercícios nos ensina muito isso, como parar por um instante os pensamentos barulhentos do ego, os pensamentos de separação, e simplesmente aceitar em experiência a unicidade do Espírito Santo. É isso que muda todos os meus perdões que eu pratiquei aqui. Às vezes, sempre foi através de ir primeiro na unicidade e depois já não sou mais eu separada. Já é o Espírito Santo, ele já tem a correção para tudo, ele é a correção. Simplesmente a correção nos é dada. E é por isso esse convite de Jesus, ou esse esclarecimento sobre o guia para a salvação, para nós realmente aceitarmos essa mentalidade.
Obrigada, Lourdes. Mais alguém gostaria de trazer algo? A Rosângela, só abrir o microfone. Ing, Oi. o que eu gostaria de compartilhar é assim, eu estou tendo uma experiência que eu vejo as pessoas, por exemplo, a minha mãe, ela é cheia de dor no joelho, dor aqui, dor ali, né, cheia de problemas. E eu não consigo ver, não só nela, mas em outras pessoas também, tipo assim, ela doente. Eu estou passando por uma experiência que eu vejo a pessoa, mas eu não consigo ver aquele ego dela, sabe? A doença nela, eu sei que tem, né? Claro, eu sei que o ego aqui ele tem todos os problemas, mas eu vejo o outro lado dela, eu vejo ela, o espírito realmente, e mesmo, por exemplo, eu vou com ela no ar, levar no hospital, tipo assim, eu vejo as pessoas, tanta gente lá doente assim, e olha, incrível isso que está acontecendo comigo, mas eu não consigo ter dó, ficar assim, ai, coitado, fulano ali está assim, está assado. Não, eu simplesmente vejo além daquele corpo. Isso é uma coisa que que eu estou experienciando, sabe? É, então, assim, eu estou achando isso bem interessante e bom ao mesmo tempo. Muito É, bom, porque eu vejo as pessoas de uma uhum. forma diferente. Assim, eu não consigo ver doença, coisa ruim, sabe? É, E isso já é o efeito da vista do Espírito Santo quando já está enfraquecida a vista no físico. E eu sei do que você está falando porque eu passei pela experiência de morte dos meus pais, de 2 irmãos, aqui no plano físico, quando eu já estava dentro do curso aqui, e que nem da minha mãe, que eu estava sempre muito próxima, apesar de sermos 6 irmãos, saiu de menina, então tinha uma ligação dentro do sonho aqui muito forte com ela, estava no hospital quando aparentemente deixou o corpo, mas o quanto não tinha mais como acreditar que a morte física é a morte do ser. Então, é não negar que dentro do sonho da funcionalidade, o corpo ele foi, mas por outro lado, eu sempre tive já essa certeza junto que eles não eram isso. Então, essa liberação de ver eles como Cristo, com a visão do Espírito Santo, e nesse nível me comunicava com eles de unicidade para unicidade, embora que na forma física não poderia dizer, porque as suas crenças religiosas ainda eram muito da ideia de sacrifício, de acreditar que somos pecadores, que Jesus morreu na cruz, a ideia do cristianismo histórico de pagar uma conta, mas na mentalidade, e o quanto isso foi tão libertador que até na funcionalidade física, o, a, aquilo que estava acontecendo não me afetou também, isso que você diz, Rosângela, eu compreendo perfeitamente o quanto isso de modo algum afetou o meu estado aqui no comportamento, o meu estado mental. Então, o quanto não há falta até hoje. Então, dizer que vivenciei luto, não vivi, embora que presencialmente no corpo, eu sei que não há mais interação, mas a interação não é isso. Isso era só interações dos instrumentos de comunicação. A interação, a completeza é na mente. Na mente não é a minha mãe. Nós todos somos
espírito, a extensão do amor de Deus, essa igualdade da unicidade do nosso ser. Então, de fato, isso é libertador aqui e é como eu falei antes, não há nada aqui no mundo que possa trazer sequer nem de longe o quanto isso é um tesouro a nos libertar. Isso não tem preço aqui no mundo. O estado de paz que vem do reconhecimento da unicidade. É verdade, é isso mesmo que eu sinto. Eu sinto uma coisa, aí eu já não sei, eu acho que já é mais, assim, do lado do ego, sabe? Não sei se você sabe, consegue me ajudar aí. Eu sinto, às vezes, uma coisa, às vezes não, várias vezes, assim, no dia, como se o meu corpo, aí corpo já é ego, né? Mas eu sinto assim, eu nem sei se é no corpo, se não é, eu não sei, mas é uma coisa, um frescor, parece que uma coisa geladinha, gostosa, mas aí eu já não sei se isso é no corpo, se é mental, Eu não acho que aí sei. Aí é corpo, né? aí já é um É, né? efeito físico É, que né? Uhum. aí é efeito físico, aí né, dentro o estado mental ele não tem nem frescor. Aí a identificação dentro do sonho ainda, mas sem a condenação. Tá dentro do Mas sonho, é verdade. ainda é sonho, Uhum. sim. Não, Tá porque certo. não é o pensamento compartilhado da unicidade. Ainda não é isso, mas Uhum. então não é para ser idolatrado, mas assim como o ego nos faz sentir dor, dentro, imaginando que somos um corpo, é natural que, por efeito da cura da mente, o corpo venha a sentir coisas que parecem sobrenaturais para o ego, que pareçam bom demais, mas isso ainda é sonho. Isso, como tu mesmo disse, não é. É apenas o testemunho dentro do sonho de que na mente alguma coisa está mudando, mas isso não é apenas um efeito um efeito projetado aqui se o sofrimento era o efeito projetado da culpa, a cura da mente, enquanto instrumento, também projeta, então, a saúde, projeta o bem-estar, mas isso não é a salvação, isso não é o nosso ser. O nosso ser é a mente, aquele que toma a decisão pelo Espírito Santo, que é a ideia do nosso ser. Isso, Ótimo, ficou bem então, explicado. essas coisas do corpo, Muito bom. as coisas boas também serão transcendidas. Se transcende o sofrimento e também será transcendido, porque isso ainda é muito individual, é muito, muito limitante também. Mas, como efeito, não é nem bom nem ruim, mas é um indicativo de um sinal de cura. Então, assim como alguns também no início, quando começam a mudar a sua mente, podem ver luzes físicas, e isso é apenas o reflexo da cura do Espírito Santo, da luz do Espírito Santo, porque não existe algo físico que ainda é separador, mas conseguem ver. Então, né, episódios de luz que alguns às vezes tenham. Então, esse bem-estar também é apenas um reflexo indicativo, mas aqui dentro do sonho, então não é nem para ser engrandecido, nem para ser negado, ainda é nada, mas é indicativo de um resultado da mentalidade de se permanecer na unicidade da mente. Tá bom, obrigada, Ingrid. Muito bom. Mais alguém? Goianita? Ying, Oi. a crença na escassez representa a separação, né? Que é o oposto da unicidade, né? Que é a completeza, que não falta nada, né? Então, essa falta é exatamente o oposto, né? Do que acontece no céu, né?
Exato, ela é a ideia de fazer diferente de Deus. Se Deus é a totalidade, o que é diferente do todo? É parcialidade. Mas se nós somos feitos pela totalidade, a nossa mente é a totalidade, qualquer coisa menos que isso é escassez, é falta. Nos Escassez. falta algo. Então, a crença da escassez e separação de Deus são sinônimos. E aqui no mundo, o que nós vivemos, as escassezes de todas as formas aqui do mundo, ela apenas representa o sistema de pensamento ao qual se está acreditando na mente. O oposto, né, do céu. O Obrigada, oposto, Ingrid. isso, o oposto da nossa realidade em Deus. Então, é só um desejo ainda de ser diferente de Deus. O mesmo pensamento que levou à crença da separação, a escassez é o mesmo desejo, é querer ainda a separação, é não aceitar ainda a unicidade de Deus. E nós somos viciados em sentir falta, né? Em permanecer na escassez. Sim, o mundo foi feito por isso, e a própria culpa agora ela parece um círculo vicioso sem fim, como se não houvesse saída. Por isso que, e não haveria mesmo, se não fosse a função especial, que também ainda é ilusória, é um sonho, mas que é a função especial do Espírito Santo, que dentro da dissociação que nós fizemos na mente, que dissociamos uma parte para ser nossa e a outra que está fora, então separamos a mente de Deus, se não fosse pela impossibilidade disso se tornar real, e isso é a resposta, é o Espírito Santo, se não fosse por ele, nós estaríamos condenados eternamente a estarmos cientes da ilusão, não haveria como despertar. Não há como tornar real a separação, mas não haveria como sair da ilusão. Não haveria como nós voltarmos à consciência Do céu. da realidade, se não fosse pela mentalidade do Espírito Santo. Obrigada, Ingrid. Obrigada, Goianita. Mais alguém? Bom, pessoal, então, não havendo chamado, eu vou encerrar aqui. Como eu disse, nós vamos continuar esse capítulo 5 fazendo essa experiência. Estou trazendo nas terças, então, o estudo da leitura gravada no formato que já foi feito uma vez para quem é novo e não fez ainda ou gostaria de estudar, eu estou colocando lá no grupo. E nas quintas-feiras nós fizemos aqui presencialmente, e na próxima quinta, então, será a sessão 4, ensinando e curando. O convite para nós continuarmos nos permitindo observar na mente, porque essa é a nossa real vontade. Essa vontade do ego é só uma crença que nós fizemos. E sendo uma crença, ela não tem poder sobre nós, porque o Espírito Santo, a nossa vontade por Deus ainda é muito mais forte. Mas para isso nós precisamos dar um passo ao lado na mentalidade da culpa. Na culpa nós não vamos ver a atração pelo amor. Nós só vamos ver isso quando nós nos tornarmos observadores de que, de fato, há esses dois sistemas de pensamento dentro da nossa mente e escolhermos, por um instante santo, passar na mentalidade do Espírito Santo, e os milagres nos comprovarão que isso é o maior tesouro que nós podemos buscar aqui dentro da crença da individualidade ainda. Bom, eu vou desligando então aqui a gravação. Gratidão a Jesus por compartilhar conosco as ideias de cura que ele também vivenciou.